Nos últimos anos, a Europa tem enfrentado um cenário de segurança cada vez mais instável. Diante disso, a Comissão Europeia apresentou nesta terça-feira, 4 de março, o Plano ReArm Europe, um ambicioso projeto de rearmamento, que prevê investimentos de até 840 bilhões de dólares na produção de armas e munições dentro do continente. Esse movimento marca uma mudança radical na postura militar da União Europeia, que desde o fim da Segunda Guerra Mundial, oscilou entre períodos de desarmamento e rearmamento. Durante a Guerra Fria, o continente tornou-se um campo de batalha indireto entre as superpotências, o que levou a altos investimentos militares, principalmente na estrutura da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Afinal, os europeus sabiam que, caso uma nova guerra mundial eclodisse, ela seria travada no território europeu. No entanto, com o colapso da União Soviética, muitos países reduziram drasticamente seus gastos com defesa, confiando na proteção dos Estados Unidos. Essa dependência começou a ser questionada a partir da segunda década do século XXI, com eventos como a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, além das crescentes tensões no Oriente Médio e no Mar do Sul da China. Agora, em um novo cenário global, no qual os Estados Unidos demonstram sinais de afastamento de antigos aliados europeus, enquanto reavaliam suas parcerias estratégicas, a União Europeia se vê diante da necessidade de fortalecer sua defesa. Os pilares do ReArm Europe. O plano ReArm Europe se baseia em 5 eixos fundamentais para criar uma infraestrutura de defesa robusta e sustentável. Flexibilização das regras fiscais. A União Europeia pretende modificar seus rígidos critérios de controle da dívida, permitindo que os países membros aumentem seus orçamentos de defesa sem comprometer suas metas fiscais. Com essa medida, estima-se que cerca de 650 bilhões de euros possam ser liberados para investimentos militares. Linha de crédito especial. Será criada uma linha de financiamento de 150 bilhões de euros para que os governos europeus ampliem suas forças armadas e adquiram equipamentos de última geração. Essa linha de crédito será destinada exclusivamente para compras de itens de defesa fabricados na Europa, fortalecendo a indústria militar do continente. Autossuficiência na produção de armamentos. O plano busca reduzir a dependência europeia de fornecedores externos, garantindo que o continente produza seus próprios sistemas estratégicos e munições, essenciais para sua segurança. Investimentos em tecnologia militar. Haverá um grande foco no desenvolvimento de sistemas de defesa aérea e antimísseis, artilharia de longo alcance, munições avançadas, veículos blindados, guerra eletrônica e ciberdefesa. Expansão do uso de drones e sistemas de contramedidas aéreas. A guerra na Ucrânia demonstrou o papel decisivo dessas tecnologias no campo de batalha moderno, tornando-as uma prioridade para a segurança europeia. Com essas medidas, a União Europeia busca se preparar para um futuro cada vez mais incerto, reforçando sua capacidade militar e reduzindo sua dependência externa. Resta saber se os países membros conseguirão implementar essas mudanças de forma eficiente e se essa nova estratégia será suficiente para garantir a segurança do continente nos próximos anos. A nova iniciativa de rearmamento do bloco busca transformar a maneira como os países membros adquirem equipamentos militares. Em vez de cada nação agir isoladamente, o plano incentiva compras coletivas, reduzindo custos e garantindo que todos tenham acesso a armamentos modernos. Essa estratégia também fortalece a indústria de defesa local, permitindo que as linhas de produção permaneçam ativas por mais tempo, ao receberem pedidos em larga escala de vários países simultaneamente. Um dos pilares centrais do ReArm Europe é assegurar que a Ucrânia continue recebendo apoio militar, especialmente após o anúncio de Donald Trump sobre a suspensão da ajuda dos Estados Unidos à defesa ucraniana. O plano prevê o envio acelerado de munições, veículos blindados, sistemas de defesa aérea e outras capacidades essenciais para a resistência ucraniana. A Europa abriga algumas das indústrias de defesa mais avançadas do mundo, com empresas como Airbus, Saab, BAE Systems, Dassault Aviation e Rheinmetall.
Muitas dessas companhias lideram o desenvolvimento de tecnologias críticas para a guerra moderna, como é o caso da Rheinmetall, especializada em blindados e canhões de alta precisão. No entanto, apesar de seu imenso potencial industrial, a produção militar europeia foi limitada nos últimos anos, devido à baixa demanda e restrições orçamentárias. Agora, com um novo plano de rearmamento que inclui financiamento direto e maior flexibilidade fiscal, espera-se um salto na capacidade industrial. Isso exigirá a expansão de fábricas, contratações em larga escala e o desenvolvimento de novas tecnologias. No entanto, desafios significativos permanecem, como a dependência de matérias-primas estratégicas e a complexa burocracia regulatória da União Europeia, que podem dificultar a transição para um aumento sustentável da produção. O anúncio desse ambicioso projeto marca um ponto de inflexão nas relações transatlânticas. Desde que Donald Trump interrompeu a ajuda militar à Ucrânia, os líderes europeus intensificaram o debate sobre a necessidade de uma política de defesa menos dependente dos Estados Unidos. Com o risco de um afastamento americano da segurança europeia, a União Europeia enfrenta o desafio de construir uma capacidade de defesa capaz de garantir a estabilidade do continente de forma autônoma. Além do impacto na segurança regional, o plano pode alterar o equilíbrio de poder global. A Rússia, ciente do potencial industrial europeu, já se manifestou contra a crescente militarização do bloco, enquanto a China observa atentamente os desdobramentos e avalia como um fortalecimento militar europeu pode influenciar sua estratégia global. Apesar da magnitude do projeto, sua implementação não será simples. Um dos principais desafios é o consenso entre os países membros sobre a alocação de recursos e a execução das diretrizes do programa. Alemanha e França, por exemplo, têm visões distintas sobre a velocidade e o escopo das mudanças, o que pode gerar tensões dentro do bloco. Outro ponto crítico é a capacidade da indústria de defesa europeia de absorver um aumento tão expressivo na demanda. Com obstáculos e incertezas pela frente, o ReArm Europe representa uma aposta ousada no futuro da segurança do continente. Se bem-sucedido, pode redefinir o papel da Europa no cenário global e consolidar sua independência estratégica. Em um mundo cada vez mais instável, a Europa está diante de um dilema estratégico crucial. O ambicioso plano ReArm Europe promete revolucionar a defesa do continente, mas enfrenta obstáculos significativos. Gargalos na produção de munições e sistemas de armamento, a necessidade de investimentos massivos em infraestrutura industrial e tecnologia, além do impacto político e social da realocação de recursos, colocam desafios sérios para sua viabilidade a longo prazo. Afinal, redirecionar bilhões para a defesa pode gerar forte resistência de setores que defendem maior investimento em áreas como saúde e educação. Esse embate político pode comprometer o futuro do plano e levantar questionamentos sobre as prioridades da União Europeia. Ainda assim, ReArm Europe marca uma virada histórica na segurança europeia. É uma resposta direta às crescentes ameaças globais e à necessidade de maior autonomia militar. Se bem-sucedido, o plano pode reposicionar a Europa no cenário mundial, reduzindo sua dependência dos Estados Unidos e tornando-a muito mais preparada para enfrentar desafios estratégicos por conta própria. Poderia este ser o início de um renascimento europeu como uma potência militar global? Se o plano der certo, a União Europeia pode voltar a ser uma força temida e respeitada, redefinindo o equilíbrio de poder mundial.